Louvado seja nosso Senhor Jesus Il Santo Cristo. Padre dà ora inizio all'udienza generale, O Santo Padre dá início à introducendola con il audiência segno geral, della croce e il introduzindo saluto com o sinal da liturgico. cruz e a saudação Disponiamoci litúrgica. ad accogliere Vamos la então sua nos dispor parola a acolher e a a sua ricevere palavra la sua e a benedizione. receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Passamos a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico, audiência geral com o Papa Francisco. Dagli Atti Bom degli dia para você, Apostoli. nos estúdios Silvana e José. Na leitura agora dos Atos dos Apóstolos, Pietro e Giovanni capítulo 4, andarono dai loro fratelli e italiano. riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio dicendo: Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, volgi lo sguardo alle loro minacce e concede ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo. Parola di Dio. A leitura dos Atos dos Apóstolos em italiano, que introduz a audiência de hoje. A próxima língua será o francês, depois o inglês, o alemão, o espanhol, português, árabe e polonês. Vamos ouvir. Ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant: Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Uma saudação às emissoras de rádio e televisão que estão conosco e vocês através das nossas redes sociais em todas as partes do mundo. Agora a leitura em inglês. A reading from the Acts of the Apostles. When Peter and John were released, they went to their friends and reported what the chief priests and the elders had said to them. When they heard it, they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth and the sea, and everything in them, look upon their threats, and grant to your servants to speak your word with all boldness. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness. The word of the Lord. Depois do inglês, teremos a leitura, então, do texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, em alemão. Lesung aus der Apostelgeschichte. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu den Iren und berichteten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was sie erfüllt. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Leitura teremos agora em espanhol e depois português. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo. Palabra de Dios. O senhor Bruno Lins nos traz agora Atos dos Apóstolos em português. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Postos em liberdade, Pedro e João voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinha dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Leitura então em português, agora em árabe e na conclusão em polonês. قراءة من سفر أعمال الرسل. فلما أطلق سراحهما رجع بطرس ويوحنا إلى أصحابهما وأخبراهم بكل ما قال لهما عظماء الكهنة والشيوخ. وعند سماعهم ذلك رفعوا أصواتهم إلى الله بقلب واحد فقالوا: يا سيد، أنت صنعت السماء والأرض والبحر وكل شيء فيها، فانظر الآن يا رب إلى تهديداتهم، وهب لعبيدك أن يعلنوا كلمتك بكل جرأة. وبعد أن صلوا زلزل المكان الذي اجتمعوا فيه وامتلأوا جميعا من الروح القدس. كلام الرب. E a última das línguas tradicionais da audiência geral, o polonês. E depois teremos a catequese do Papa Francisco. Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje. Spójrz na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. Oto Słowo Boże. E agora teremos a catequese do Papa Francisco, Papa que está desenvolvendo uma série de catequeses dedicada à oração. Essa será a 16ª catequese e a temática de hoje, a oração da Igreja Nascente. Uma saudação mais uma vez a todos vocês na audiência geral desta quarta-feira, 25 de novembro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Os primeiros passos da Igreja no mundo foram ritmados pela oração. Os escritos apostólicos e a grande narração dos Atos dos Apóstolos restituem-nos a imagem de uma igreja a caminho, uma igreja ativa, mas que encontra nas reuniões de oração a base e o ímpeto para a ação missionária. A imagem da comunidade primitiva de Jerusalém é um ponto de referência para todas as outras experiências cristãs. No livro dos Atos, Lucas escreve: perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. A comunidade persevera na
oração. Aqui encontramos 4 características essenciais da vida eclesial: ouvir o ensinamento dos apóstolos, salvaguardar a comunhão recíproca, terceiro, partir o pão, e quarto, a oração, rezar. Eles lembram-nos que a existência da oração tem significado se permanecer firmemente unida a Cristo, isto é, na comunidade, na sua palavra, na Eucaristia, na oração, modo de nos unirmos a Cristo. A pregação e a catequese dão testemunho das palavras e dos gestos do Mestre. A busca constante da comunhão fraterna preserva dos egoísmos e dos particularismos. A partir do pão, realiza o sacramento da presença de Jesus no meio de nós. Ele nunca estará ausente. Ele está na Eucaristia. Ele vive e caminha conosco. E por fim, a oração, que é o espaço do diálogo com o Pai através de Cristo no Espírito Santo. Na igreja, nada do que cresce fora dessas coordenadas tem fundamento. Para discernir algo, devemos ver essas 4 coordenadas. E para isso existem essas coordenadas: oração, a salvaguarda da comunhão recíproca, partir do pão, a vida eucarística e a oração. Qualquer situação deve ser analisada à luz dessas 4 coordenadas. O que não entra nessas coordenadas é privo de eclesialidade. É Deus quem faz a igreja e não o clamor das obras. A igreja não é um mercado. A igreja é um grupo de empreendedores, de empresários que vão levando essa empresa nova. A igreja é obra do Espírito Santo que Jesus nos enviou para nos reunir. A igreja, o trabalho do Espírito na comunidade cristã, na vida comunitária, na Eucaristia, na oração, sempre. E tudo que cresce fora dessas coordenadas não tem fundamento. É como uma casa construída sobre areia. É Deus quem faz a igreja e não o clamor das obras. É a palavra de Jesus que enche de significado os nossos esforços. É com humildade que se constrói o futuro do mundo. Às vezes, eu sinto uma grande tristeza quando vejo alguma comunidade com boa vontade, mas erra a estrada porque pensa de fazer a igreja encontros como se fosse um partido político, mas a maioria, minoria, o que se pensa sobre isso? É como um sínodo que nós devemos fazer. Mas onde está o Espírito Santo? Onde está a oração? Onde está o amor comunitário? Onde está a Eucaristia? Sem essas 4 coisas, a igreja torna-se uma sociedade humana, um partido político, maioria e minoria. As mudanças se fazem como se fossem uma empresa, maioria, minoria, mas não tem o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é garantida por essas 4 coordenadas. Para analisar uma situação eclesial ou não eclesial, perguntemos-nos sobre essas 4 coordenadas: a vida comunitária, a oração, a Eucaristia. Como se desenvolve a vida nessas 4 coordenadas? Sim, falta isso. Falta o Espírito. E se falta o Espírito, nós seremos uma bela associação humanística, de beneficência, também um partido, entre aspas, eclesial. Mas não existe a igreja. E por isso a igreja não pode crescer
se faltam essas coisas. Cresce non per proselitismo, Não cresce por proselitismo, qualsiasi ditta, como qualquer cresce empresa. per l'attrazione. Cresce E pela chi atração. ti muove E all'attrazione que o que è lo move a Spirito atração Santo. é o Espírito Non Santo. dimentichiamo mai Nunca questa esqueçamos parola isso, del Benedetto essa XVI. palavra. Se La diz, Chiesa non dentro cresce per 16, não proselitismo, cresce por cresce per proselitismo, attrazione. cresce por atração. Manca lo Spirito Santo, che è Se quello falta o che Espírito attrae Santo, la aquele que Chiesa. atrai, Non c'è la Chiesa. não existe a igreja. C'è un bel club. Tem um di belo amici clube, bene, com boas intenções, com ma boas non c'è la intenções, Chiesa. mas não a Non c'è igreja. sinodalità. Não tem sinodalidade. Leggendo gli atti degli Apostoli, Lendo os Atos dos Apóstolos, descobrimos que o poderoso motor da evangelização são as reuniões de oração, onde aqueles que participam experimentam diretamente a presença de Jesus e são tocados pelo Espírito. Os membros da primeira comunidade, mas isso é sempre verdade também para nós hoje, compreendem que a história do encontro com Jesus não parou no momento da ascensão, mas continua na sua vida. Narrando o que o Senhor disse e fez, a escuta da palavra, rezando para entrar em comunhão com Ele, tudo se torna vivo. A oração infunde luz e calor. O dom do Espírito faz nascer neles o fervor. A questo proposito, il catechismo ha una A esse espressione respeito, molto o catecismo tem uma expressão muito densa. Lo Spirito Santo O Espírito Santo recorda Cristo à sua igreja orante. Também a conduz para a verdade integral e suscita formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo, operante na vida, sacramentos e missão da igreja. Eis a obra do Espírito na igreja. Recordar Jesus. Jesus mesmo disse, Ele nos ensinará. Ele ensinará a vocês e recordará a vocês. Recordar Jesus. Mas não como exercício memônico, percorrendo os caminhos da missão. Os cristãos recordam Jesus enquanto o tornam novamente presente. E dele, do seu Espírito, recebem o impulso para ir, proclamar e servir. Na oração, o cristão mergulha no mistério de Deus que ama cada homem. Mistério que ama cada homem. Deus que deseja que o Evangelho seja pregado a todos. Deus é Deus para todos. E em Jesus todos os muros de separação foram definitivamente abatidos. Como diz São Paulo, Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só. A unidade. Assim, a vida da igreja primitiva é ritmada por uma sucessão contínua de celebrações, convocações, tempos de oração comunitária e pessoal. E é o Espírito que dá força aos pregadores que põem a caminho e que, por amor a Jesus, sulcam os mares, enfrentam perigos e se submetem a humilhações. Deus doa amor e pede amor. Essa é a raiz mística de toda a vida crente. Os primeiros cristãos em oração, mas também nós, que viemos muitos séculos mais tarde, todos vivemos a mesma experiência. O Espírito anima tudo. E qualquer cristão que não tem medo de dedicar tempo à oração pode fazer próprias as palavras do apóstolo Paulo, que diz: a minha vida presente na carne, eu vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nos faz consciente disso. Só no silêncio da adoração experimentamos toda a verdade dessas palavras. Devemos retomar o sentido da adoração. Adorar. Adorar a Deus, Jesus, adorar o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito, adorar em silêncio. A oração de adoração é a oração que nos faz reconhecer Deus como início e fim de toda a nossa história.
E essa oração é o fogo vivo do Espírito que dá força ao testemunho e à missão. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco a sua catequese de hoje, dedicada à oração da Igreja nascente. Teremos agora na sequência a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês, e aos grupos linguísticos o Santo Padre fará também uma saudação. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico, audiência geral com o Papa Francisco, nessa quarta-feira, 25 de novembro. Mais uma vez, um bom dia a todos vocês que nos seguem também através das redes sociais em todo o mundo. A temática de hoje é a oração da Igreja nascente. O Papa recorda os primeiros passos da Igreja no mundo, os primeiros passos que foram, recorda ele, ritmados pela oração. E os escritos apostólicos e a grande narração dos Atos dos Apóstolos nos restituem precisamente a imagem dessa Igreja caminho, uma Igreja ativa, mas que encontra-nos nas reuniões de oração a base e o ímpeto para a ação missionária. A imagem, portanto, da comunidade primitiva de Jerusalém, disse o Papa Francisco, é um ponto de referência para todas as outras experiências cristãs. A imagem daquela comunidade primitiva de Jerusalém. E no livro dos Atos, Lucas escreve: perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Domenica prossima la Chiesa entrerà nel tempo di Avvento. Accompagnati dalla Madre di Gesù nel cammino verso il Natale, in questi tempi difficili per molti sforziamoci di riscoprire la grande speranza e la gioia che ci dona la venuta del Figlio di Dio nel mondo. Il Signore vi benedica. O Papa saúda os fiéis de língua francesa. Domingo próximo, a Igreja entrará no tempo do Advento, acompanhados pela Mãe de Jesus, no caminho em direção ao Natal. Nesses tempos difíceis para muitos, vamos nos esforçar de redescobrir a grande esperança e alegria que nos doa a vinda do Filho de Deus no mundo. Que o Senhor abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em inglês, e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Perseveraram, recorda Lucas, nos Atos dos Apóstolos, perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Doutrina, encontro, fração do pão, oração. Aqui encontramos, disse Francisco, 4 características essenciais da vida eclesial, portanto. Ouvir o ensinamento dos apóstolos, salvaguardar a comunhão recíproca, o partir do pão e a oração. Sem essas 4 características, como disse o Papa, nós não temos igreja. Temos um clube, temos uma associação, pode fazer bem, mas é uma associação, temos até um partido político, como diz o Papa, entre aspas. Porque essas características lembram-nos que a existência da Igreja tem um significado. Se permanecer firmemente unida a Cristo. A pregação e a catequese dão testemunho das palavras e dos gestos do Mestre. E a busca constante da comunhão fraterna preserva dos egoísmos e dos particularismos. O partir do pão realiza o sacramento da presença de Jesus no meio de nós. Ele nunca estará ausente, porque ele vive e caminha conosco. E por fim, nessas 4 características, recordava o Papa Francisco, a oração. A oração que é o espaço do diálogo com o Pai, através de Cristo no Espírito Santo.
especially in the church's teaching and sacraments. Na igreja, recorda mais uma vez Francisco, nada do que cresce fora destas coordenadas tem fundamento. É como uma casa Catechism teaches construída that the Holy sobre Spirit areia. keeps the memory of Christ alive É in His como church uma casa and grants courage construída and conviction sobre to all those a missionaries areia. who in our day too face arduous journeys, É Deus quem faz a dangers and igreja, persecution e não o for clamor the das sake of the obras. gospel. É a palavra Like the de early Jesus Christians, que enche de significado os nossos esforços. through the cultivation of É com personal humildade and communal prayer, que se constrói to be ever more o closely futuro united do to the mundo. triune God of love, É Deus quem faz a and to igreja. bring that same love to the world Vamos around ouvir us. agora as palavras do The Santo Holy Padre Father aos fiéis will now de lead língua the English-speaking inglesa. faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Mentre ci prepariamo a intraprendere il nostro cammino dell'Avvento, possa la luce di Cristo illuminare i nostri sentieri e dissipare le tenebre dei nostri cuori. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. Saudação então do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa, enquanto nos preparamos para dar início ao nosso caminho de advento, possa a luz de Cristo iluminar os nossos caminhos e dissipar as trevas dos nossos corações. Sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor Jesus Cristo. God bless you. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será feita em alemão. Minha saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua Heiliger Vater, alemã. die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, Voltando à catequese do Papa Francisco nesta manhã, que ele dedicou à oração da Igreja Nascente, recordava que, lendo os Atos dos Apóstolos, nós descobrimos que o poderoso motor da evangelização são as reuniões de oração. São os encontros de oração, onde aqueles que participam experimentam diretamente a presença de Jesus e são tocados pelo Espírito. Os membros, recordava mais uma vez Papa Francisco, os membros da primeira comunidade, mas isso é sempre verdade, também para nós hoje, compreendem que a história do encontro com Jesus não parou no momento da ascensão, mas continua na sua vida, narrando o que o Senhor disse e fez, rezando para encontrar em comunhão com Ele, tudo se torna vivo. E a oração infunde então luz e calor. O dom do Espírito faz nascer neles o fervor. Essa é a realidade dos membros da primeira comunidade. E a esse respeito, o próprio catecismo tem uma expressão muito densa, ou seja, que o Espírito Santo recorda Cristo à sua igreja orante. Também a conduz para a verdade integral e suscita, então, formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo operante na vida, sacramentos e missão da Igreja. Eis, então, a obra do Espírito na Igreja, ou seja, recordar Jesus. Mas não como um exercício de memória, não, mas percorrendo os caminhos da missão. E aí, então, os cristãos recordam Jesus enquanto o tornam novamente presente. E dele, do seu Espírito, recebe, então, aquele impulso para ir proclamar e servir. Na oração, o cristão mergulha, então, no mistério de Deus que ama cada homem. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Le letture e le preghiere dell'ultima settimana dell'anno liturgico richiamano la nostra attenzione al ritorno di Gesù alla fine dei tempi. Ed egli viene già ora nei piccoli e nei bisognosi per prepararci in pienezza al grande incontro con Lui. Lo Spirito Santo ci accompagni su questo cammino.
Herzlich grüße ich die Saudação aos Gläubigen fiéis de língua alemã, as leituras e as orações da última semana do ano litúrgico chamam a nossa atenção ao retorno de Jesus no fim dos tempos. Ele vem já agora, nos pequenos, nos necessitados, para nos preparar na plenitude ao grande encontro com Ele. O Espírito Santo nos acompanhe nesse caminho. Próxima síntese que teremos será em espanhol, e como já estamos acostumados, é o próprio Santo Padre, na sua língua mãe, quem faz a síntese em espanhol. Na sequência, teremos a síntese em português. Deus do amor e pede amor, disse Francisco ainda nas suas palavras. Esta é a raiz mística de toda a vida crente. Os primeiros cristãos em oração, mas também nós, que viemos muitos séculos mais tarde, todos vivemos a mesma experiência. E o Espírito anima tudo. E qualquer cristão que não tem medo de dedicar tempo à oração pode fazer próprias as palavras do apóstolo Paulo. A minha vida presente na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus. Vamos ouvir então Papa Francisco na sua língua mãe, que faz então primeiramente a síntese da sua catequese que ele pronunciou em italiano, e depois a saudação também aos fiéis de língua espanhola. Vamos ouvir. Nesta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos 4 características esenciales de la vida de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Deus lo bendiga. Teremos agora, depois do espanhol, a síntese em português e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Os fiéis de língua portuguesa, conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, dirigida especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, idosos e a todos aqueles que sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Os primeiros passos da Igreja no mundo estiveram marcados pela oração. Lemos nos Atos dos Apóstolos que os membros da primeira comunidade perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Trata-se de 4 características essenciais da vida eclesial, que nos lembram que a Igreja deve permanecer firmemente unida a Cristo. Caso contrário,
ela será como uma casa sem fundamentos, construída sobre a areia. Neste sentido, evidencia-se também como a oração era na primeira comunidade e continua sendo hoje o motor da evangelização. Na oração, o cristão mergulha no mistério de Deus, experimentando como o encontro com Cristo não terminou com a sua ascensão aos céus, mas pela ação do Espírito Santo, Jesus continua presente junto dos seus. É Ele que, junto com o Espírito Santo, impulsiona a pregar o Evangelho pelo mundo, na certeza de que Deus dá e pede amor. Em suma, dedicar tempo à oração permite partilhar a experiência que São Paulo descreveu na carta aos Gálatas. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli, la preghiera ci apre alla forza dello Spirito Santo, che nel rinvigorirci con i suoi doni ci rende saldi nella fede e ci spinge a dare una testimonianza gioiosa della verità cristiana. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos, a oração nos abre a força do Espírito Santo, que nos fortalecendo com os seus dons, nos torna firmes na fé e nos impulsiona a dar um testemunho alegre da verdade cristã. Que Deus vos abençoe. Tivemos então a leitura da síntese em português e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Agora temos a síntese em árabe, depois a saudação também do Santo Padre aos fiéis da língua árabe. O Papa recorda que a oração nos abre a força do Espírito Santo, que nos fortalecendo com os seus dons, nos torna firmes na fé e nos impulsiona a dar um testemunho alegre da verdade cristã. O Papa recordava momentos atrás, na sua catequese, citando Bento XVI, que a Igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Deus doa amor e pede amor. Essa é a raiz mística de toda a vida do crente. Os primeiros cristãos, recordando mais uma vez as palavras do Santo Padre, os primeiros cristãos em oração, mas também nós que vivemos hoje, muitos séculos depois, também vivemos a mesma experiência, porque o Espírito anima tudo. Qualquer cristão que não tem medo, então, de dedicar tempo, a oração pode fazer as palavras do nosso apóstolo Paulo, recordando aos Gálatas: a minha vida presente na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Papa recordava também que só no silêncio da oração podemos experimentar toda a verdade dessas palavras. Quanto é importante a adoração, porque é o fogo vivo do Espírito que dá força ao testemunho e à missão. O Papa nos convida a esses momentos de adoração, porque no silêncio, mais uma vez recordando, no silêncio da adoração, nós experimentamos toda a verdade das palavras de que eu vivo na fé no Filho de Deus. Ele que me amou e se entregou por mim. Convite sempre do Papa Francisco a nossos momentos de pausa, de parar, de se deter diante do Santíssimo Sacramento, para podermos então experimentar, esse momento, esse fogo vivo do Espírito que nos dá força para testemunharmos no dia a dia também o nosso amor pelo Filho de Deus. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe.
guarisce le nostre ferite e ci dà la grazia di cui abbiamo bisogno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Papa saúda então os fiéis de língua árabe. Quando rezamos, disse o Papa, Deus abre os nossos olhos, renova e transforma os nossos corações, cura as nossas feridas e nos dá a graça da qual temos necessidade. O Senhor abençoe todos vocês, os proteja sempre de todo mal. Muito bonito também essa saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Teremos agora a síntese em polonês. Deus, disse o Papa aos fiéis de língua árabe, Deus abre os nossos corações, renova, né? Deus abre os nossos olhos, renova os nossos corações, muda os nossos corações e cura as nossas feridas, nos dá a graça de que temos necessidade. Muito bonito isso. A sala de imprensa da Santa Sé emitiu um comunicado informando alguns detalhes sobre o desenvolvimento do próximo consistório ordinário público. Recordamos que será realizado no próximo sábado, dia 28. Nós estaremos transmitindo ao vivo para todo o Brasil. Você poderá seguir através das emissoras de rádio e de televisão e das nossas redes sociais e o nosso portal Vatican News. Esse consistório ordinário público deve ser por volta do meio-dia, hora de Brasília. Então, no próximo sábado, serão criados 13 novos cardeais. E daí, no domingo, na parte da manhã, 6 horas, hora do Brasil, nós teremos a Santa Missa com o Papa Francisco e a participação dos novos cardeais na Basílica de São Pedro. Segundo o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, 2 futuros cardeais não poderão participar da cerimônia aqui em Roma por causa da emergência sanitária mundial devido ao coronavírus. São eles Dom Cornélio Sim, que é o vigário apostólico de Brunei, e Dom José Advíncula, arcebispo de Capiz, nas Filipinas. Porém, a ambos será entregue o barrete, o anel e a bula com o título por um representante do Papa Francisco. A nota comunica também que os membros do Colégio Cardinalício que não poderão vir a Roma para as celebrações poderão então participar online, né, de suas próprias sedes, através de uma plataforma digital conectada com a Basílica Vaticana. Portanto, convidamos a você a estar conosco no próximo sábado para a transmissão do consistório. Saudação do Santo Padre agora aos fiéis de língua polonesa. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Fra qualche giorno inizia il tempo di Avvento, la gioiosa attesa della venuta del Salvatore che si è fatto uomo simile a noi, ricolmi i vostri cuori di speranza e di pace. La Beata Vergine Maria, l'Immacolata, che onorerete nelle vostre chiese celebrando il messe rorate, vi accompagni nel cammino verso la nascita del Figlio di Dio. Vi benedico di cuore. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Saudação então do Santo Padre a todos os fiéis poloneses. Daqui a alguns dias tem início o tempo do Advento, a alegria da tesa da vinda do Salvador, que se fez homem, semelhante a nós. Preenche os seus corações de esperança e de paz. Bem-aventurada Virgem Maria, Imaculada, vocês irão honorar nas suas igrejas, celebrando as missas rorate, chamadas assim. As acompanham no caminho, em direção do nascimento do Filho de Deus. De coração, abençoo todos vocês. Estamos nos dirigindo para a parte final da audiência geral desta quarta-feira, 25 de novembro. Teremos a saudação final, como já é característica também, aos fiéis de língua italiana. Depois de os vários grupos linguísticos, o Papa também saúda também os fiéis de língua italiana. Recordando que terminamos com a cita, com a oração do Pai Nosso em latim,
E a bênção do Santo Padre, extensiva às crianças, aos idosos e àqueles que sofrem. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana, a festa de Cristo Rei, que celebramos no último domingo, na conclusão do ano litúrgico, nos torne conscientes que Cristo nos liberou do poder das trevas para nos inserir no seu reino e fazer de nós testemunhas críveis da verdade salvífica. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Cristo que reina da cruz, conforte todos vocês nos momentos de provação e de sofrimento, abrindo os corações de cada um à esperança. E agora vamos então rezar o Pai Nosso com o Papa Francisco e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Il nostro quotidiano da nobis odie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Fece celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. E com a bênção do Papa Francisco, nós chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira e termino com a palavra do Santo Padre, quando diz que Deus é Deus para todos. E em Jesus todos os muros de separação foram definitivamente abatidos. E como diz São Paulo, Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só. Uma saudação a todos vocês. Esperamos todos para a criação dos novos cardeais no sábado, com o consistório, e no domingo com a Santa Missa e depois o Ângelus na Praça São Pedro. Todos vocês uma boa quarta-feira, que Deus abençoe cada um. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.